Eu não lembro de nenhum presidente que tenha demitido um treinador em véspera de um jogo muito importante, que é a Copa do Brasil, né? Se fosse uma situação da parada da Copa América e tudo mais, a gente entende. Mas eu tenho certeza que isso não seria assim com o Gilvan, não seria assim com o Zezé Perrella, não seria assim com o César Massi e não está sendo assim com o Wagner. É um treinador que está sendo questionado pela fórmula, né, do seu esquema tático. Um esquema que não está funcionando há um bom tempo. Mas os jogadores também têm culpa nisso também. Não vou dizer todos não, mas alguns têm culpa sim porque precisam de fazer mais. A responsabilidade é dos dois, do esquema do treinador e de alguns jogadores. Infelizmente, perdemos peças importantes, né? Tá fazendo falta o Lucas Silva, tá fazendo falta o Lucas Romero, né? E a gente espera que a diretoria realmente veja essa situação e tome uma providência, ou contratar, ou dar força para alguém da base. A gente tem que ver isso aí, porque esse meio de campo, particularmente com o Henrique e o Ariel Cabral, não está dando certo. É um meio de campo lento, que não está dando certo. Agora, o grupo todo, juntamente com o treinador, tem que ter uma mudança de postura, né? O treinador tem que entender que esse esquema dele funcionou até certo ponto. Hoje já não funciona mais. Agora, a vitória do Atlético, ela tem muito mais a ver uma revanche, porque eles foram eliminados na Copa do Brasil. Então a gente sabe que ficou entalado, né? E é isso aí, pode comemorar a vitória, não tem problema não. Né? A gente sabe que doeu muito na eliminação da Copa do Brasil. Vibrantinho, quando vocês ganham, o Dadá sempre elogia o Cruzeiro. Por isso que eu estou chateado. A verdade tem que ser dita. Hoje o Cruzeiro está abaixo do Atlético. E tem que bater palma para o Atlético, porque o Atlético está melhor. Não, nós estamos abaixo de vocês, você está falando a verdade. Mas estar abaixo de vocês momentaneamente na tabela do Campeonato Brasileiro não tira a nossa grandeza. Não tira. Porque aí entra uma história, entra os títulos e outras coisas mais também. Tinha uma pessoa te ligando aí. A pessoa não sabe que você está ao vivo aqui? Ué, eu nem vi porque você já viu, né? Tô falando, né? Então. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá certo. Não está bem aqui, né? Com esse vandalismo que aconteceu no Horto, a gente vai repetir as imagens aí do nosso cinegrafista Zé Geraldo da Silva, no momento em que objetos são atirados contra o ônibus do Cruzeiro. E o Cruzeiro, Vibrantinho, vai estar representando, né? Vai acionar o STJD para uma punição no rival. O que você acha? Leopoldo, tem que ter uma situação, tem que ter alguma coisa a ser feita. Ou o esquema da Polícia Militar mudar, né? Quando o ônibus for passar em determinado lugar, igual aconteceu ali. Porque imagina, se acontece uma tragédia, né? Um dos jogadores, por exemplo, que fosse atuar na partida, qualquer um, mesmo que não fosse atuar, que fosse ficar no banco de reserva, né? Acontece um negócio desse. Poxa, isso não pode. Isso é vandalismo, isso é bandidagem fazer um negócio desse. Eu não sou a favor que aconteça isso de lado nenhum. E se fosse o inverso, eu ia criticar do mesmo jeito, porque está errado. Isso não pode acontecer. Eu também critico. Violência errado, não. Violência se ali, ó, agora esse esquema, as sim. imagens são claras. Se passar ali, por exemplo, não sei se foi ali, né? Na rua ali, na rua Pitangui. Se foi nesse momento ali, ó. Ah lá, foi nesse momento. Ou seja, a torcida do Atlético estava lá. Uma pessoa só uma, atrapalha todo o esquema e todo o restante da sua torcida. Então, não pode isso. Então a Polícia Militar vai ter que rever, né, para poder passar ali, não vai ter que ter a presença mais da torcida do Atlético, porque do jeito que está não pode continuar, que não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira vez. Uma coisa muito séria, mas vamos relaxar, né? Do América não acontece isso. Ninguém Se vai. não acerta a conta. Ninguém vai. O América. Até você, Jair. Até você. Vamos fazer o quê? É verdade. Nossa torcida, vamos mostrar hoje que nós temos torcida. É lembrar o seguinte, com relação, né, a punições que podem ocorrer, né? Mando de campo do Atlético, qual a responsabilidade do clube numa ação cometida por esse vândalo fora do estádio, tudo isso tem que ser analisado. Porque ele não foi identificado, né? Exato. Ele não foi identificado. Então, infelizmente. Pois bem, Vibrantinho, chegou a hora. Nós vamos sacudir a rede do Campeonato Brasileiro, né? Ela sacudiu com vontade na rodada, na noite passada, certo? E isso teve influência na colocação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro momentaneamente.
Precisa falar. Você quer que pule esse assunto? Se pudesse passar para uma próxima matéria. Não. Vamos falar Senhor Jair, a 13ª rodada, o senhor quer ver? Quero. Lógico. também. Eu e Isaí queremos Aqui é a bancada democrática, Nós por queremos. voto, você perdeu. 2-1 para mim. Né? Vocês dois são assim. Beleza. Deixa vocês comigo. Sacode a rede do Brasileirão. Foi na Arena Grêmio, com mais de 15 mil pagantes, que o Jeromel fez 1-0. O Everaldo vai empatar para a Chapecoense. Que isso? Boa lá. O Everton vai fazer 2-1. Olha que jogada trabalhada e olha que gol. O Gustavo vai empatar de novo. E no segundo tempo, mais gols. O Arthur Gomes faz 3-2. 3-2 para a Chape. Toque Que sutil, golaço, Dadá. rapaz. E aí entra um amigo do Dadá e queixo. Queixo no peito. Peraí, gente. Peraí, Tardelli. calma. Tardelli. Tardelli. Gostei. Beleza. Ele me homenageou. Dadá, 3-3. O Renato Gaúcho reclamou de uma anulação de um pênalti. Foi pênalti, juiz, o VAR. O VAR, né, senhor Jair? Esse VAR. Esse VAR. Vai embora. Tá muito vai. buraco. Esse VAR. Mas enfim, o Grêmio vacilou em casa, porque a Chape é um time mais fraco. Vacilou. não tem pouco mais Achou não. que ia ganhar como. Sabe? não Eu tem assisti pouco o mais jogo não, todo. gente. Agora, eu Nossa. nunca vi. Eu queria que você. Eu nunca vi um drible igual que esse Cebolinha deu ontem. Eu ri demais. Ontem foi demais. O Grêmio recusou 200 milhões de reais pelo Cebolinha no futebol chinês. A cebola tá cara. Cebola, cara. Vai fazer um tempero com ele. Bom, vamos lá então. Já vimos aí bastante os gols, né? Dadá quer ver só o queixo no... É no Queixo ombro ou no peito, Dadá? Queixo no peito. É? Aí a Chape vai fazer então 3-2. Aí. Que sutil, hein? Toque, Aí, Bala, viu? toque, Aí, ó, Tardelli. Tardelli de cabeça. E teve outra. Beleza. Agora sim, vamos lá. Classificação, como é que ficou? Santos é o líder com 32. Merecido, seu Jair? Tá jogando bem? Tá jogando bem. Tá Seu jogando Santos. bem. Tá bem. E tá o bem. seu Palmeiras é o segundo colocado. Já é Santos e Palmeiras, é isso. Flamengo é o terceiro, 24. Tem também o Também. Atlético em quarto. Os três que eu joguei. Dadá Maravilha. Pois é, só não jogou do G4, o Jair Bala só não jogou no Atlético. Atlético. Né? Bom, 8 pontos, né? Eu não joguei no tá Santos procurando e no aí? Palmeiras. Tá procurando aí, Vibrante? Eu já sei onde que eu tô. Eu já Tem sei. que esperar mais 2 horas para chegar ao sei. Cruzeiro. Vira aí, vira aí. Sabe o quê? Vira aí. Nossa Com essa Senhora. rodada, né, complementada ontem, com esse resultado, a Chapecoense também foi a 10, mas passa aqui o Cruzeiro, por quê? Ó, são Saldo de gol, rigorosamente iguais O até Cruzeiro o saldo de sofreu gols. 11 gols e eles 9. Agora a culpa não é da Chapecoense, não é de ninguém, não. A culpa é nossa. Então, A situação Vibrante, do Cruzeiro estar aí onde está é culpa exclusiva do Cruzeiro. Verdade. Porque não fez sua parte. Deixa não vamos acontecer. colocar culpa em ninguém, não. É a nossa culpa mesmo. Nossa, quando eu falo, é do Cruzeiro, né? Porque a torcida tem feito a parte dela. Sempre tem feito a parte dela. Desde que aconteceu aquelas coisas com o Cruzeiro, você reparou? Que o time não jogou mais. Teve os problemas. Mas a questão tem que ser resolvida entre os jogadores lá. Tem que ser assim com o Mano É Menezes. disso que a gente Mas vai falar afeta. daqui a pouquinho, mas eu quero a presença do Vibrantinho aqui coladinho no telão, Vibrantinho, para você analisar números. Vamos lá. Os dois estão fofocando ali. CSA vai passar o Cruzeiro. Vocês podem conversando fiado. CSA, Havaí vai passar o Cruzeiro, Havaí CSA. também. Havaí também. Quando junto os dois, que é uma zica danada de Série B, eu fico feliz que eles ajudam a gente. Você vê que quando veio a zona de rebaixamento, eles comentam. Não, um até falou, vou pagar um moço pra você, eu vou pagar um... Aí, Zé, não, eu vou fazer uma muqueca. Coloca aqui na arte do Breno aqui pra gente conferir o risco Cruzeiro. Qual que é o risco, Vibrantinho? Por quê? CSA. Fazendo uma retrospectiva aí, ó. Na 13ª rodada em que estamos, em 2007, o Corinthians era o 15º colocado com 17 pontos e... Caiu. Em 2008 foi o Vasco que nessa posição, 12º, tinha 15 pontos. Em 2012 o Palmeiras, 18ª com 10 pontos. Mesmos pontos hoje do Cruzeiro. Em 2013 foi quem caiu o Vasco, 2014 o Botafogo, o Vasco foi tri em 2015, né, caiu, em 19º tinha 9 pontos, e em 2016 o Inter
que tinha 20 pontos. Mas eu não vou comparar Cruzeiro com o Vasco, com o Botafogo. É preciso entender, né? Põe um vibrantinho dobrando aí. É preciso entender que esses times, nesses anos aqui, eram bem piores do que o Cruzeiro. Eu não posso, hoje, né? eu não vou entrar nessa. Nessa de Vasco, de Botafogo, não vou Corinthians, não vou nessa. Você sabe quem foi o atleticano que fez esse troço aqui? Quem é que fez esse Quem é que inventou essa... Quem é que inventou? Dadá, você pediu para fazer isso aqui? Eu não pedi não, mas eu tô adorando. Você, Pael? Pael tá dormindo agora ou tá assistindo? Não, essa hora ele tá dormindo. Ele deve ter feito isso de madrugada. Tá. O importante, Vibrantinho, é que se acenda o sinal de alerta, mas que não se faça disso também uma tempestade. É isso? O importante, Leopoldo, primeiro, é torcer sem violência. Segundo, é a gente, realmente o Cruzeiro, fazer um pacto entre eles, jogadores e treinador. Será que o Fábio está falando disso? Ele que é líder, capitão, líder e tudo mais? Fala, Fábio. A situação é difícil, a gente tem um jogo já importante pela Copa do Brasil, uma semifinal contra o Inter. Então a gente tem que focar bastante nisso, resolver nossos problemas dentro de campo, para que a gente possa voltar a vencer tanto na Copa do Brasil, onde é um jogo decisivo, e na sequência do Brasileiro, onde se torna todos os jogos decisivos, né? Confrontos diretos aí com equipes que estão na mesma situação. Então a gente tem que igualar em vontade, em buscar a vitória a todo momento, lógico, com inteligência, e fazer sobressair a qualidade nos momentos decisivos para que a gente possa voltar a vencer dentro do Brasileiro. O Mano sempre conversa após as partidas, independente da vitória ou da derrota, e todo mundo sabe que tem que ser feito. Acho que cada um já vivenciou várias situações, quem não vivenciou, isso aqui é o Cruzeiro. Equipe grande, que é sempre cobrada por títulos e sempre em todas as competições que entra, sempre é uma das favoritas, né? A história diz isso, mas a gente tem que sempre, a cada oportunidade que entrar em campo, honrar a camisa e concretizar a nossa parte dentro de campo, fazer a história dentro do clube. É preciso dar uma palavra da experiência, do equilíbrio nesse momento, né, Vibrantinho? Porque chance de não cair, é óbvio que o Cruzeiro tem muita, né? Com certeza, Leopoldo. Agora, eu estou muito atento à fala do Henrique após a partida. Eu estava acompanhando pela televisão e eu vi o Henrique falando que algumas pessoas precisam de fazer sua parte. Houve uma cobrança, os jogadores não estão abrindo sobre isso, acho que é uma questão mesmo interna. Tem que lavar a roupa suja em casa. Mas houve uma reunião já, ainda no vestiário, houve uma cobrança, houve uma conversa, que é preciso ter. O Jair sabe disso, já foi jogador, treinador, o Dadá sabe disso. Sempre tem esse chega para ajustar as coisas, né? Para ajustar. Mas foi tudo em alto nível, Vibrante? Não teve soco na porta? Não existe não. Alto nível. Ali não tem criança mais, né? A verdade é essa. Ali os caras têm que resolver. A responsabilidade, quem entra em campo, Leopoldo Siqueira, nas 4 linhas, são os jogadores, né, Jair? Igual você fazia, igual o Dadá fazia. A responsabilidade, eles sabem que é deles. Agora, a torcida tem feito a parte dela. E a gente está esperando uma reciprocidade desse time. É isso aí. Daqui a pouco tem mais Cruzeiro, tem mais Atlético. Vamos fazer vendas, compras, negociações? Não nós, né? Nós vamos só ficar olhando. Porque o Dindim, o Cascai de hoje é muito diferente da sua época, né, Leozinho? Viu? Quem me dera. Você está nadando na grana. Tô feliz. Vamos lá pro supermercado. Vibrantinho, olha só quem entra no Independente, Lucas Romero. Que seja muito feliz lá, foi um jogador muito importante na história do Cruzeiro. Rendeu um din-din, né? Bota alguma coisa em... Mas, e ele fica feliz, né, que volta pra Argentina. Não sei se ele tá tão feliz assim. Você acha que não? Não, a cara dele não tá tão ainda não. Tá não? Na mira do Flamengo está o Balotelli, que está sem contrato, poderia vir na janela internacional. Seu Jair, Balotelli, olha lá, Dadá, Balotelli é o cara do gol. E é doidão, né? Eu acho que no Flamengo ele vai bem. Tem a cara do O Flamengo. jeito da cara do Flamengo, é o jeito dele ser. Ó, e quem chega, Daniel Alves, é do São Paulo. Veja aí, ele vai falar e depois a gente vai comentar. Boa contratação, hein? Grande jogador. Foi festa, Grande hein? jogador. Daniel Alves Vai vender camisa com isso, viu? recusou propostas do mundo inteiro. Fala, Dani. Espero que possamos viver um momento único, viver um momento inesquecível para todos que sentimos essas cores, para todos que torcemos por São Paulo e para todos que querem escrever uma história e um grande capítulo com essa camiseta e
com esse clube. Olha aí, chegando em festa o Daniel Alves. Boa Olha, contratação. vou te contar, um ótimo jogador, pode ser uma pessoa maravilhosa, que é líder e vai liderar com o São Paulo. Foi uma grande contratação. Pô, diz que vai ganhar cerca de R$1,5 milhão. Tem hora, Dadá, que ele quer ficar aqui perto dos filhos. Tem hora que não é só dinheiro não, né? É, Leozinho, mas que dá um ciúme, dá, né? Ele só fala milhões de dólares. Da minha época era... meu Deus, fica quieto. Olha, pessoal, para ficar por dentro do que acontece em Minas e no mundo, só através de um jornalismo de verdade premiado internacionalmente, né? Então, estou falando do Estado de Minas, um dos 4 veículos brasileiros que integram o projeto do Google para impulsionar o setor de assinaturas digitais. Você baixa o aplicativo do Estado de Minas de graça e acompanha em tempo real as notícias que são produzidas pela nossa redação. Olha que bacana. Você pode ler à noite acionando o modo noturno para garantir mais conforto. O aplicativo notifica quando o modo noturno pode ser acionado. Você configura o tamanho da fonte para uma leitura agradável e salva as matérias para ler depois. Você pode buscar os conteúdos de acordo com seus colunistas favoritos e também recebe notificações das principais notícias e compartilha pela sua plataforma preferida. Conteúdos atuais, diversificados, interessantes, informação e entretenimento lado a lado no Estado de Minas. E o que é melhor, é de graça. Vai baixando o aplicativo Estado de Minas enquanto a gente vai encontrar um fanzaço do Dadá. Dadá falou que dá ciúme, né? Dá ciúme. Essa hora em que você vê os jogadores, né, brilhando, ganhando essa a conta bancária lá em cima. Mas, Dadá, vem aqui no telão, por gentileza. Não fique chateado com essa situação. Majestade? Porque você, apesar de ter parado de jogar já há um tempo, desde 86, você continua por onde passa, fazendo a alegria de todas as torcidas e do mais pequenininho ao mais veterano. Olha só, em visita ao estúdio do Alterosa Esporte, semana passada, a escolinha de futebol do América de Ribeirão das Neves, campeã mundial do Dani Cup, né, seu Jair? Justamente. Tem lá o Tony Cross. O Tony Cross. E o Tony Cross tem um sonho, um objetivo na vida de jogador. Qual é ele? Quero ser igual o Dadá. Eu quero ficar 2 segundos no ar, igual o beija-flor e o helicóptero. Nossa, Leozinho, não estava preparado para essa emoção, não. Quase que eu vou pro céu. Esse é o Brian, sub-7 da escolinha. Quer ouvir de novo, Dadá? Eu quero ouvir mais 1000 vezes. Quero ser igual o Dadá. Eu quero ficar 2 segundos no ar, igual o beija-flor e o helicóptero. Nossa Senhora, que emoção. Mas são mais de 2 segundos, né, Dadá? Não, só um pouquinho mais, né? 5 segundos. O de 71, por exemplo, foram quantos? Não, foi 5. Ali foi o que bateu o recorde. Vamos ver de novo? Vamos ver. Tem essa... Leozinho, você quer... Leozinho. Olha, eu tô querendo matar o rei de emoção. Olha lá. Fala pro Brian aí, Dadá, como é que faz? Essa jogada do Humberto Rampa, nota 10. Agora, sabe, eu subi demais, saí da atmosfera, fui para a estratosfera, aproveitei e cabecei o sol. Dadá, fala pro Brian então, como é que faz para parar no ar? Não, eu quero encontrá-lo pessoalmente. Vamos fazer então um encontro, né, para me ensinar ele aqui, o queixo no peito, o queixo no ombro. Aqui, ó, 2 palmos aqui, ó. E na hora de subir, aqui, ó o movimento. Bacana. O PQ, que é o treinador da escolinha, vamos fazer um contato para a gente chamar o Brian para essa aulinha com o Dadá de como parar no ar. Dá licença, eu vou falar nisso aí. O Brian é o único daqueles meninos todo americano mesmo. Não pode revelar essas coisas, não, seu Tá? Pode revelar. Por favor. O que é? O que é isso? Eu quero VAR nesse lance aí. VAR nesse lance? Eu quero VAR nesse lance. Como assim? Eu tenho direito. Ó, VAR nesse lance. Põe no telão aqui. Põe no telão. O que tem? Repete de novo aí. Quer ver? Vou ficar do lado de Humberto Jair. Ramos vai ao fundo, cruza o Dadá. Não, teve uma falta anteriormente, o juiz não marcou. O Dadá estava impedido, não estava, velho? Jogando. Estava impedido. Ele está ouvindo o VAR. O VAR. Olha lá, ó.
Ó, Impedido. Outra coisa, mandaram um radinho de pilha lá no meio do gramado. Olha, a CBF não... Você tomou a decisão rápida, esse VAR aí é rápido. Você vai me desculpar, mas esse gol não O América hoje joga, gente. É no Independência e eu vou sortear ingresso para você agora. Vai ligando aí, 3209-9001 para América e Londrina, 3209-9001. Você liga e a gente confere como o América do seu Jair vai para campo logo mais. Jogar em casa tem sempre a expectativa de vitória. E apesar de ainda não ter vencido no Horto na Série B, o América conta com o apoio do torcedor para respirar na tabela. Nós precisamos do apoio do nosso torcedor. Citar um trechozinho pequeno. No jogo do Paraná foi a mesma coisa. Chegamos lá, a torcida do Paraná no aquecimento, como toda torcida normal do Brasil. A agressão era contra nós, não era contra a equipe do Paraná. No início do jogo, a gente estava no primeiro momento, a gente estava encurralando mesmo a equipe do Paraná, estávamos com posse, estávamos com chance de gol. A equipe do Paraná sentia um pouco nossa pressão, mas em nenhum momento a torcida foi contra eles. O jogo de hoje é complicado. O Coelho recebe o Londrina, terceiro lugar. Mas para quem não está tão bem no torneio, já que é o último colocado, quem sabe a sorte não está virando. Pelo menos o América já não perde há 2 jogos e fora de casa. Vitória contra a Ponte Preta e empate contra o Paraná. Acho que a gente está no caminho certo agora, a gente está conseguindo fazer bons jogos, a confiança dos jogadores estão voltando. Eu acho que a gente vai sair logo dessa situação. Para essa partida, o técnico Ricardo Conceição será obrigado a mexer no time. Ricardo Silva e Jonatas Belusso não jogam. O zagueiro cumprirá a suspensão. Já o atacante tomou uma pancada na cabeça na partida contra o Paraná. Então, o provável América deve ser Jori, Diego Ferreira, Paulão, Pedrão e João Paulo, Zé Ricardo, William Maranhão, Juninho, Mateuzinho e Felipe Azevedo no comando do ataque, Júnior Viçosa. A gente vai tentar jogar da mesma maneira que jogou os 2 jogos fora de casa. A gente jogou em equipe equilibrada e quando tinha bola, nossa equipe saiu para o jogo. Nos 2 jogos criamos bastante, principalmente contra o Paraná, nossa equipe criou muito. O goleiro fez boas defesas e por isso a gente não conquistou os 3 pontos. Então, Jair, essa escalação especulada aqui pelo nosso repórter Vitor Moreira, você concorda com ela? Tá boa? Eu concordo, mas eu ainda quero saber qual o problema que tem o Berola. Sabe, é isso que eu não estou entendendo nada. Porque o Berola entrou no jogo lá, pênalti em cima dele, ele que arrumou aquela bagunça toda lá. E por que põe no final? Então põe ele no início. Se ele aguenta só um tempo, põe ele 45 minutos, resolve o problema e tira ele. Agora tem o seguinte, viu? Preste atenção. Eu assisti o jogo do Londrina, não posso falar de cadeira porque eu fui campeão com o Londrina, como técnico, campeão brasileiro. Então eu estou te falando, os 2 melhores jogadores do Londrina não jogam. É o Germano e o Dagoberto. Então é para chegar junto, é para ganhar. Dagoberto foi expulso e o Germano levou o 3º cartão. Então, vamos já aproveitar isso aí. É hoje. Não, você não. Então eu vou tramelar aqui 2-0 para nós mesmo hoje. 2-0 para a América. Londrina e América. Então vamos lá. Os 2 foram expulsos, né? Os 2 jogadores, um tomou o 3º, o outro foi expulso. Então, em referência a esses 2, 2-0 Londrina. 2-0 Londrina. 2-1 América. Vai ligando, hein? 3209-9001 para você concorrer a ingresso para América e Londrina. Será hoje, 21h30 no Independência. 3209-9001. Você falou que o Berola entrou, fez um auê e sofreu pênalti. Ele não sofreu pênalti nada não, senhor. Sofreu pênalti, sim, aquele juiz não deu, rapaz. Isso é pênalti? Mostra aí. Eu queria ver. Olha bem. Seu Jair, isso não é pênalti não, seu Jair. Nossa senhora, tinha que ir pra prisão. Isso é capoeira, isso é karatê, isso é rasteira. Isso é possível. Tem que ser expulso e preso. Agressão. Tá ao lado, rapaz. Eu acho que ele se pulou. Se pulou? Nossa. Não, aqui foi pênalti escandaloso. Escandaloso. Foi pênalti. O América enviou um ofício à comissão de arbitragem da CBF protestando contra essa arbitragem aí, que além desse pênalti não teria também invertido faltas e tudo mais. O árbitro Rafael Martins Diniz, do Distrito Federal, ainda deu amarelo pro Berola, seu Jair? Olha, que dureza. Errado. Que realmente... Pênalti.
O pior é que o cara faz o negócio, toma um mês só de geladeira, né, Jair? Prejudica nos 3 pontos, não acontece nada com o juiz depois. Agora eu falei do Berola aqui, nem sei se ele levou o 3º cartão, não é? Não sei, sinceramente não estou sabendo. Mas eu acho que não. Hein? Vamos botar o Berola para jogar. Nossa produção está apurando, tá, seu Jair? Daqui a pouco a gente dá informação. Vamos ao jejum de gols que está assombrando o time celeste. É a 18 aí, tá? Vibrantinho. Tem Fred, tem Pedro Rocha, tem Thiago Neves. Tem Robinho. Só Robinho. Só para tem Marquinhos Gabriel. Alguns. Tem Marquinhos Gabriel. E não tem gol. Tem Sassá. Tem Sassá. E não tem gol, viu? Tem Fred. Tá difícil. Hein? Tá difícil. Vamos ver por quê? Vamos ver. Assistir um gol a favor do Cruzeiro ultimamente, nem no treinamento. A semana já começou com portões fechados. Com a bola rolando oficialmente, a situação também não está nada positiva. No Brasileirão, por exemplo, o time tem o 3º pior ataque da competição, com apenas 9 gols marcados. Só está à frente do CSA e do Avaí. É difícil a gente tentar explicar algo aqui que por que os gols não estão saindo, etc. Mas a gente não vem deixando de trabalhar, a gente vem fazendo aquilo que é preciso, às vezes até mais, e infelizmente a bola não vem entrando nesses últimos jogos, né? Há 7 jogos, o torcedor celeste não comemora um gol. A última vez em que um jogador do Cruzeiro balançou as redes foi no dia 12 de junho, na derrota por 2-1 contra o Fortaleza. Um jejum que já custou a eliminação na Copa Libertadores e agora tem feito o time amargar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Somado a tudo isso, ainda tem outro número negativo: 10 partidas sem vitória. Situação que está deixando a torcida azul na bronca com o time. Eu acho que o Cruzeiro precisa melhorar o ataque demais. Do ataque a lateral, né? Que a lateral também tá falha, mas o ataque tá precisando de centroavante bom. O Fred precisa voltar a marcar gols. Sassá, eu acho que ele tá motivado. Mano, tem que investir no Sassá. É muito ruim porque, como o Cruzeiro é um time copeiro e tem essa grandeza, os cruzeirenses estão ficando de cabeça quente já, né? Então, creio que é muito ruim isso aí. Ao contrário do treino, nesse início de semana, tá claro, a torcida espera que o time volte a mostrar o que mais interessa no futebol: gols, principalmente amanhã, no jogo de ida contra o Inter pela semifinal da Copa do Brasil. A primeira chance para reencontrar o caminho das redes. Se o Cruzeiro vencer o Inter, eu acho que vai dar um fôlego pro cruzeirense, entendeu? Acho que vai dar uma melhorada. E ele tem que voltar a marcar gol também. Com certeza, principalmente o Fred. Tô torcendo pra ele. Os times veem o Cruzeiro como um elenco muito bom. O elenco do Cruzeiro ele é bom. Os jogadores precisam voltar a acreditar no time e voltar a marcar gols, que o Cruzeiro vai se classificar. Vibrantinho, é só uma questão de fé? Não, não é só a fé, não. A fé move montanhas, mas os caras também precisam fazer a parte deles. Não é só com falar, não, tem que fazer também. E eu espero, né, que nesses dias aí de ontem, hoje e até amanhã, os caras estejam trabalhando pesado, treinando finalizações, que precisa, né? Precisa resolver isso. O elenco é muito bom, com certeza. O elenco não é qualquer elenco, não. É um elenco bom. Quer pedir uma dica pro Rei Dadá, não? Que é artilheiraço? Não quer, não. Você vê, o Fred está chutando lá a favor do Cruzeiro, não está conseguindo. Por que ele chuta contra o Cruzeiro? Ô, Jair, faz uma costinha aqui pra ele rir. Ele pode fazer gol. É mesmo? Absolutamente. Eu acho que ele ficou sem resposta, Dadá. Eu vou responder isso. O que eu vou responder? Vai. O negócio é o seguinte, o Jair Paulo, o Berola não está suspenso, não. Tá? Não, lógico, eu tô por tá, o Ricardo Silva, que está suspenso, está fora desse jogo de hoje. Justamente, eu falei assim, o Berola está suspenso, ou está com doença contagiosa, como eu falei antes, que ele não joga, isso foi isso, saber. Eu vi que ele não recebeu o 3º cartão. Falando em gol, Dadá Maravilha, chegou um gringo novo na Cidade do Galo. E agora? É o de Santo, ele é argentino. Santo. Você sabe o nome do Dadá todo?
Dario José dos Santos. Exatamente. Por isso que eu sou abençoado, eu sou dos Santos. E esse moço também é do Santos. Então a apresentação dele, as finais agora. Fala comigo, Lauro. Vengo a un equipo muy competitivo, que está peleando arriba, que está haciendo las cosas bien. Un factor importante, más allá de que vengo a un club muy grande de Brasil, fue la conversación que tuve con Lucas. Lucas, tenemos una amistad de hace mucho tiempo. Él me dio a entender lo que es este club, que es un club muy grande de Brasil, como te dije recién, con una hinchada, unos torcedores muy importantes que siempre siguen al equipo. Entonces, eso como futbolista lo ayuda a tomar decisiones. Tengo características diferentes a la gente que está trabajando acá, y por eso vengo, para complementar el trabajo que se está haciendo. O sea, no vengo a suplir a nadie, no vengo a hacer más que nadie, vengo a ser uno más, que va a tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que los que están mejoren y con ellos yo también mejorar. O sea, lo importante es que el equipo mejore y haga las cosas bien. E aí você vê então o Franco de Santos da Maravilha já. E ele é grandão, né? Ele é alto. Estilo de gol, tem estilo de gol. A corridinha dele é de gol. É uma sombra para Alejandro, para Ricardo Oliveira, ou já é titular? Chegou para. Não, mas vai ser uma sombra, vai ser uma sombra. 1,93 m, Dadá. Nossa Senhora, você já pensou se Dari tivesse 1,93 m saindo 90 centímetros, como saía? Eu ia cabecear o sol. Pois bem, tá então a novidade do Atlético para o restante da temporada, o de Franco que você vê, o de Santo, né? Franco de Santo, você vê aí fazendo esses gols, ele andou pela Europa, Dadá. Já vem com carisma, né? Então tá. Quem andou por lá também, pelo futebol exterior, é Pedro Rocha, que abre o jogo aqui no Transporte. Concentração, ela às vezes costuma ser, não digamos chato, mas não que todo jogador gosta, né? Que todo jogador gosta, claro, de estar com a família, estar com os filhos também, isso é importante. Mas eu acredito que em momentos como esse ela é fundamental, justamente para isso, para se ter uma conversa mais aberta. Não afeta em nada nós jogadores, isso quando a gente entra dentro de campo a gente não pensa nessas coisas, a gente procura fazer o nosso melhor, até porque nós somos profissionais e todo clube passa por isso, por esses momentos, e a gente tem que ser profissional o suficiente para fazer o nosso melhor e quando entrar dentro de campo, dar o nosso máximo para ganhar os jogos. Não adianta agora um virar e ficar de mal, querer não falar com o outro, etc., coisas do tipo, porque assim as coisas não acontecem. Então, como eu falei, a gente tem que se abraçar mais do que nunca nesse momento, mostrar que a gente é um grupo, porque só assim a gente vai sair da situação. O grande treinador que já está aqui bastante tempo, conhece, tem um grupo na mão e, como ele falou, acho que é o pior momento desde que ele está aqui, o pior momento que o Cruzeiro está passando, nessa sequência difícil aí no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. Mas a gente tem que frisar também que a gente está aí a 4 jogos de conquistar o tri da Copa do Brasil. A saída dele nesse momento não seria o ideal, até porque gosto muito dele, é um grande treinador e já passou por muitos momentos como esse, então ele sabe muito bem como lidar com esse tipo de situação e a gente está junto com ele aí. Claro que a gente tem parcela de culpa nisso, porque a gente não vem rendendo aquilo que ele espera, aquilo que ele nos passa. Pedro Rocha, sou fã do seu trabalho e eu espero que amanhã você e o restante do grupo façam a diferença. Você falou tudo, né? Tem parcela de culpa. Ô Leopoldo, até amanhã tem que ficar. Vai no Alerta Stanley!